mostrar para você de casa agora que assiste a Rede Meio Norte a situação do viaduto da Miguel Rosa. Deixa eu pedir para o nosso cinegrafista mostrar aí, antes de eu conversar com o Simon Lima. Mostra aí, meu querido Pangaré, como é que tá o trecho do viaduto. Porque nós temos o desnível de 13 centímetros do desnível. E ontem nós fomos surpreendidos com a notícia de que um bloco de concreto caiu. E o trânsito ainda segue fortemente na área. Nenhuma interrupção ainda. Simon Lima, tô com você. Bom dia, traz pra gente todas as informações. Bom dia, Meio Norte. Oi, Helder, bom dia para você, para quem nos assiste aqui no Bom Dia Meio Norte. Como você bem adiantou, ontem fomos surpreendidos pela queda deste bloco de concreto, que acabou se desprendendo da estrutura do viaduto e caiu nesta via daqui de baixo do viaduto aqui da Miguel Rosa, que liga a Zona Sul de Teresina ao centro da nossa capital. E constantemente, diariamente, centenas de veículos passam por este viaduto, necessitam passar por este viaduto. Diante da queda deste bloco de concreto do viaduto, causou uma preocupação entre os pedestres, entre os motoristas e pilotos que precisam trafegar por este viaduto todos os dias. E diante desta situação alarmante, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí, foi acionado para realizar uma visita técnica para averiguar acerca deste bloco de concreto que acabou caindo, desprendendo do viaduto aqui da Miguel Rosa. Vale ressaltar, Helder, que um telespectador enviou aí para o Bom Dia acerca de um leve rebaixamento que ocorreu aqui no viaduto. E essa informação é verídica. Ao meu lado está o presidente do CREA, o doutor Hércules de Medeiros, que já está aqui com sua equipe diante desta denúncia, diante desta situação que acabou acontecendo aqui no viaduto. Doutor, o CREA agora se faz presente aqui no viaduto a fim de tomar as providências cabíveis, mas a população deseja saber se o viaduto será interditado e o que está sendo feito por parte do CREA para evitar que alguma situação possa ocorrer. Bom dia. Bem, bom dia a todos os telespectadores da Meio Norte. A gente inicialmente veio verificar o que foi a causa da queda desse bloco de concreto, desse elemento estrutural. E ao que se constatou, foi algum veículo que passou, a gente fez filmagens, né, colocamos um drone ali, fizemos algumas imagens e verificamos que houve sim, existe uma marca metálica, né, tanto no elemento que está ali no chão, quanto nos elementos que estão lá em cima. Então a gente constatou que isso aí foi causado por duas coisas. Primeiro, porque esse bloco já estava sobre uma certa compressão, aqui é o mesmo ponto que apresenta o desnível, então ele já estava sobre determinada compressão, situação de compressão, e aí isso aí também teve esse complemento, né, de carga quando se passou esse veículo lá. Agora, isso desperta uma nova preocupação na gente, porque além de apresentar um desnível, agora a gente vê que a ligação entre esses elementos, entre esses blocos de concreto e o tabuleiro, talvez não esteja feita da forma correta. Esse elemento ele tem a função de colocar exatamente nessas situações de manter o veículo dentro dessa via, de evitar que o veículo venha a cair de cima de um elevado desse. Então, ao verificar que um bloco desse não apresenta uma ligação correta, isso é um motivo de bastante preocupação. Então, isso é o que nós vamos repassar para a Prefeitura. Inclusive, já identificamos um bloco do outro lado que apresenta uma situação até mais grave, porque é um bloco de 2 metros, esse aqui era um bloco menor. Então, nós vamos conversar com a Prefeitura, com a SDU, com todos os entes envolvidos, para repassar essa preocupação. Porque caso essas ligações não estejam realmente corretas, em um caso que o motorista perdeu o controle, qualquer situação adversa que venha a acontecer, existe o risco desse veículo cair de cima do tabuleiro. Além do que, o risco da peça também cair, às vezes, sobre um transeunte, sobre um motociclista, um carro. E se isso é uma situação que acontece na madrugada, por exemplo, para se desviar de um bloco desse é uma coisa bastante complicada. Então isso pode causar também um acidente fatal. Então é possível confirmar por alto que a queda desses blocos já vem ali de uma estrutura, vem desde o início de quando esse viaduto foi construído? Não, aqui vem desde o início. A gente verificou que nesse elemento específico, nesse elemento que caiu, a gente não tinha uma ligação efetiva do elemento com o tabuleiro.
Não se sabe ao longo de toda a estrutura. Isso foi esse ponto específico, né? Nós vamos buscar exatamente com a prefeitura, com o DR que executou, com todos os envolvidos, como é que estão os demais elementos, né? E esses elementos que nós identificamos aqui que existe o risco também de deslocamento, o risco de queda sobre a via, nós vamos solicitar que seja feita a remoção imediata e o tratamento. Por fim, doutor, para a gente poder encerrar, além desse tratamento que deve ser feito, é possível haver uma interdição parcial do viaduto até que esta obra seja concluída, essa estrutura seja recolocada? Bem, a gente verificou as recomendações que o CREA-Piauí fez quando foi constatado o desnível aqui, é que houvesse a redução da velocidade e a redução de carga. Hoje pela manhã nós já constatamos que vários veículos de carga passaram por aqui. Então, assim, interditar nesse momento, repassar essa notícia da interdição, aí quem vai definir é realmente a prefeitura, a SDU. Agora, durante a manutenção, isso é uma coisa que é extremamente necessária. Não tem como você fazer a manutenção com os veículos transitando. Vai ser feita essa interdição durante a manutenção. Agora, se vai ser feita nesse momento, aí isso vai ser discutido com a prefeitura. Perfeito, doutor Hércules Medeiros, ele que é engenheiro, presidente do CREA. Para você que nos assiste aqui no Bom Dia Meu Norte, doutor, muito obrigado pela participação e pela explicação aqui para a nossa equipe, para a nossa reportagem. Então, são essas informações, Helder. É possível sim que o viaduto seja interditado durante a manutenção desses concretos que caíram, que se desprenderam do viaduto. Sobre a interdição, a partir de agora, fica a responsabilidade da própria Prefeitura de Teresina, da própria SDU, para saber se vai interditar 100% ou não, ou somente durante a manutenção deste bloco de concreto. Vale ressaltar que ele bem pontuou, o doutor Hércules, que não foi somente este bloco que caiu, mas segundo ele, outro bloco de aproximadamente 2 metros também está danificado aqui no viaduto da Miguel Rosa. Então requer sim uma atenção redobrada, principalmente por parte dos caminhoneiros, desses motoristas de veículos de carga, a fim de reduzir a velocidade ou evitar passar por este viaduto, porque mais uma vez, é um problema que vem sendo causado justamente por esse tráfego desses veículos pesados. Então, como bem o doutor Hércules relatou, não é um problema que é da própria estrutura, mas foi um problema causado por um veículo, por um carro que acabou atingindo essa parte do viaduto Helder Felipe. Acabamos de flagrar na imagem do Pangaré a imagem de um veículo grande passando por cima do viaduto, sendo que já há um pedido que veículos de maior porte passem por baixo, justamente por conta dessa problemática. Vamos aguardar então o posicionamento da Prefeitura de Teresina acerca de quando deve acontecer esta manutenção, que providências serão tomadas. O presidente do CREA disse que neste momento não é possível dizer sobre uma interdição do viaduto, é preciso apenas pedir que veículos de grande porte evitem passar por cima, utilizem ali o acesso por baixo. E outra coisa também, é necessário que haja pelo menos a interrupção no momento em que seja feita esta reparação. Obrigado, Simon. Daqui a pouquinho eu volto com você.